Meu nome é Júnia, eu sou a mãe do Flávio, do 2º ano. O Flávio veio para a escola em 2010. Na época a gente estava tendo um problema. O Flávio estava tendo alguns momentos difíceis na escola. Tinha hora que chegava em casa chorando, ou rejeitava ir para a escola, era difícil, sabe? E aí, acompanhando mais de perto, eu vi que tinha algumas coisas que estavam acontecendo na escola que não batiam. Não era contexto escolar. E eu percebi que o Flávio estava sendo rejeitado. Procurei Santa Rita, fui super bem recebida. A escola nos acolheu, não acolheu só o Flávio, acolheu a família. A gente foi super bem recebido, super bem assessorado. O Flávio mudou, virou outra criança. Desde então, a gente... É como se o Santa Rita fosse alguém da família, sabe? Todo mundo é muito envolvido com a gente, todo mundo é muito envolvido com as questões do Flávio. Daí, a gente tentando fazer o diagnóstico do Flávio, a gente passou a buscar pessoas fora do convívio, fora da situação do Barreiro. E aí a gente deu de cara, nós nos deparamos com a situação que não tem como não contar, não tem como não dividir. Independente do Flávio, independente das situações que a gente viveu e que a gente vive aqui dentro. Reconhecimento é uma coisa muito importante, a gente tem que dividir, tem que compartilhar. Nós procuramos um médico reconhecido, renomado em Belo Horizonte, para tentar fazer o diagnóstico do Flávio. Graças a Deus esse diagnóstico veio para somar, para ajudar, para auxiliar dentro do desenvolvimento do Flávio. Mas aí o médico citou que já tinha escutado falar da escola, que era uma escola boa, que atendia bem alguns dos pacientes que ele tinha. E aí eu dividi isso com a Keila. Nesse dia eu fiquei assim, gente, eu tinha que contar isso mesmo. Eu vi a Keila emocionada, o olho brilhou, foi muito bacana, sabe? E aí numa consulta seguinte, onde o diagnóstico foi fechado, o Flávio hoje tem diagnóstico fechado, ele me perguntou, entre a escola antiga e o Santa Rita, qual que é a diferença? Eu tenho paciente dos dois. Nessa hora estávamos eu, meu marido e a fonoaudióloga. Um silêncio. Demonstrar o que a gente sentia na comparação entre o que a gente viveu em um e o que vive no outro. Foi assim, uma hora que a gente travou, ficou tenso. E não tinha como dizer diferente. É o céu e o inferno. Exatamente assim que eu disse para ele. Ele, isso não é muito? Será que isso não é forte demais? E aí, para explicar para ele por que eu estava dizendo aquilo, eu citei para ele um dia que eu estava saindo com o Flávio da fonoaudióloga. E aí, tentando tirar do Flávio, como eu já faço ou muitas vezes, né? A gente passa de frente para a escola antiga e aí eu pergunto para ele, você não quer voltar para lá? Se ele gostava de estudar lá. E aí ele, não, mamãe, aqui é lugar de criança triste. Eu gosto do Santa Rita, lá é lugar de gente feliz, lá é lugar de criança feliz. Aquilo pro médico, ele não tem mais o que dizer, não precisa de explicar mais nada. E aí o próprio Flávio repetiu aquilo para ele depois, ele questionando sobre a escola. Passou uma semana, eu recebi uma ligação da secretária do médico, ela me pedindo para confirmar o nome da escola. O médico lá, renomado, fora da região do Barreiro, queria indicar o Santa Rita. Eu sei que naquela hora até arrepiei, gente, que coisa bacana a gente poder dividir, compartilhar um lugar que as crianças que merecem um olhar diferente, né, uma atenção diferente, está sendo reconhecido dentro da cidade, está podendo ajudar outras crianças, aquilo foi muito bacana. Não tem como não ficar emocionada em sentir, em dividir, compartilhar esse tipo de coisa. Eu acho que é o momento que a gente tem de agradecer a todo mundo que participa, que divide, que se doa um pouquinho todo dia, né? Os nossos filhos são importantes, como o filho de todo mundo é. Mas a gente precisa um pouquinho assim a mais, que faz a diferença e às vezes não é tanto. Às vezes é só o olhar, o enxergar, o escutar. E o Santa Rita faz isso por nós, por tantas pessoas que estão aqui dentro, pela família que nem vem na escola, que você
vocês nem conhecem. O Santa Rita faz isso por a gente. Os profissionais que estão aqui dentro fazem isso. Isso é bacana demais. Eu tenho a agradecer muito. Não tem como expressar com palavras o tamanho da minha gratidão. Muito obrigada.